A paz de Jesus e um beijo da Virgem Maria no coração de cada um de vocês. Eu me chamo Cleito Conceição, sou casado pela graça de Deus com a Luciana. Tenho 3 filhas, a Cauane, a Maria Clara e a Sofia hoje, que faz parte da Glória de Deus. Sou servo do grupo de oração Jesus é Tudo, que acontece no Jardim Boa Vista toda sexta-feira, né? Aqui em São José dos Campos, na cidade de São José dos Campos, São Paulo. Convido você a pegar a sua palavra comigo em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essas palavras e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontrastes graças junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que se vai ser isso se eu não conheço um homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês, para aquela que é chamada de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavras da salvação. Glória ao vosso Senhor. Convido você a colocar a mão sobre o seu coração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venere com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Ó meu Senhor e meu Deus, dai-me fome da palavra, sede da palavra e amor pela palavra. E o tema que nos é proposto para o dia de hoje é o poder do Santo Rosário. Eu quero repetir, irmãos, para você ter gravado dentro do seu coração. O poder do Santo Rosário. Toda a graça que é comunicada a esta terra passa por 3 ordens sucessivas, que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã. De Deus é comunicada a Cristo, de Cristo à Virgem e da Virgem a nós, vai dizer São Bernardino de Sena. São Luís Maria Grimond de Montfort, nascido em 1673, falecido em 1716, grande apóstolo de Maria, escreveu: A Santíssima Virgem revelou ao bem-aventurado Alain de La Roche
que depois do santo sacrifício da missa, que é o primeiro e mais vivo memorial da paixão de Jesus Cristo, não havia devoção mais excelente e meritória que o Santo Rosário, que é como que um segundo memorial e representação da vida da paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim sendo, meu irmão, que depois da Santa Missa, o Santo Rosário é a arma mais poderosa e eficaz contra Satanás e seus sequazes, que procuram perder as almas, assim como São Paulo vai dizer na carta de a carta de Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal. É um meio de salvação dos mais poderosos e eficazes, que nos foi oferecido pela divina providência. O rosário soluciona inúmeros problemas, assegura-nos a salvação eterna e antecipa a implantação no mundo do reino do Imaculado Coração de Maria. Por isso Nossa Senhora diz: por fim o meu Imaculado Coração triunfará. No livro A Eficácia Maravilhosa do Santo Rosário de São Luís Maria de Grimond de Montfort, a Santíssima Virgem revelou ao Beato Alano que quando São Domingos pregou o rosário, pecadores endurecidos foram tocados e choraram amargamente seus crimes. E até crianças, irmãos, crianças fizeram penitências incríveis. O fervor foi tão grande por toda parte onde São Domingos pregava, que os pecadores mudavam de vida e edificaram todo o mundo por suas penitências. Se você, meu irmão e minha irmã, sentir que a sua consciência está carregada de pecados, tomai o rosário e rezai em honra dos mistérios da vida, da paixão e da glória de Jesus Cristo. Tomai, irmãos, o rosário em suas mãos, em honra da vida, da paixão e da glorificação de Jesus Cristo. Convencei-vos de que, enquanto estiver meditando e honrando esses mistérios, no céu Ele mostrará as suas chagas sagradas ao Pai. Jesus mostrará para nós. Jesus mostrará as suas chagas sagradas ao Pai. Tomará a vossa defesa e obterá a contrição e o perdão dos vossos pecados. Ele mesmo disse ao Beato Alano: se esses míseros pecadores rezassem frequentemente o rosário, participariam dos mistérios, dos méritos da minha paixão, e eu, como seu advogado, aplacaria a justiça divina. Nossa vida é uma guerra, não é verdade, irmão e minha irmã? Nossa vida é uma guerra, na qual não temos que combater os inimigos de carne, mas as próprias potências do inferno. Então armai-vos, pois, com a arma de Deus, que é o Santo Rosário. Esmagareis assim a cabeça do demônio e permanecereis inabaláveis diante de todas as suas tentações. Santo Agostinho assegura-nos que não há exercício mais frutuoso e mais útil para a salvação do que pensar frequentemente nos sofrimentos de nosso Senhor. Se a gente entendêssemos isto, o que é meditação e meditarmos os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo? Santo Alberto Magno, mestre de São Tomás, soube por revelação que a simples lembrança ou meditação da paixão de Jesus Cristo é mais meritória ao cristão do que jejuar pão e água todas as sextas-feiras de um ano inteiro, ou tomar disciplina até o sangue todas as semanas, ou recitar todos os dias os 150 salmos. Olha para você ver, irmãos, o significado da meditação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que seja pequena. A Virgem Santíssima, ao Beato Alano, grande quantidade de indulgência foram concedidas ao meu rosário, mas fica sabendo que eu acrescentarei ainda muitas mais aos que rezarem em estado de graça, de joelhos e devotamente,
E a quem nas mesmas condições perseverar nessa devoção, eu lhe obterei no fim da vida como recompensa por esse bom serviço a plena remissão da pena e da culpa de todos os seus pecados. Assim a Virgem Maria disse ao beato Alano. Por que Nossa Senhora insiste tanto na oração do rosário? Eu faço essa pergunta para você. Por que Nossa Senhora insiste tanto na oração do Santo Rosário? Em 1945, se eu me recordo bem, os americanos lançaram uma bomba atômica sobre 2 cidades japonesas, Nagasaki e Hiroshima. Nesta última, no raio de 1,5 km, no centro da explosão, ficou tudo arrasado naquele lugar. E todos os habitantes morreram. A casa paroquial, com 8 moradores jesuítas, que moravam a 800 metros da explosão, aquele lugar permaneceu de pé e seus moradores ilesos. O padre Hubert Stiffer era um deles e tinha então 30 anos naquela época. Depois viveu mais 33 com saúde e nenhum deles que estavam naquela casa sofreu as consequências da radioatividade. Ele contou mesmo a sua experiência no Congresso Eucarístico da Filadélfia, nos Estados Unidos, em 1976. E nessa ocasião, todos os membros daquela comunidade que lá viviam ainda estavam vivos. E ele disse, irmãos, naquela casa se rezava todos os dias em comum o Santo Rosário. Por isso foi protegida por Nossa Senhora. Mais de 200 cientistas não puderam explicar como no meio de tantos mortos, eles e seus companheiros tinham podido sobreviver naquele lugar. E eu te explico, pois aqueles homens recorreram à Santa Mãe de Deus e ela não desprezou as suas necessidades e os socorreu na hora da morte. Aleluia! Em Lourdes aparece sempre com o rosário. Em outras aparições pede sempre que se reze o rosário. Em Fátima, em cada uma das aparições, ela insiste, reze o rosário diariamente. Eu quero te lembrar que a segunda parte da Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, foi introduzida na oração por ocasião da vitória sobre a heresia. E quanta heresia hoje, irmãos, nós vivemos dentro da própria Igreja Católica. Até mesmo dentro da igreja, as pessoas não reconhecem a Virgem Maria como mãe, como senhora, como rainha. E quantos de nós hoje, a gente ouve isso ainda? Que Nossa Senhora é uma mulher qualquer, que a Maria é uma mulher qualquer. Eu digo para você, não, ela não é uma mulher qualquer. Ela é minha mãe, ela é a tua mãe, ela é a rainha do céu e dos anjos e dos santos. E diante disso, irmãos, Nossa Senhora nos dá a arma que Deus nos enviou, que pela divina providência nos direcionou para que possamos viver e assim combater todo o mal. E o Santo Rosário é uma arma contra toda heresia. Rosário vem do latim. Rosário significa coroa de rosas. Nossa Senhora, irmãos, é a rosa mística, como é invocada na ladainha. Em sua homenagem, o nome Rosário, que vem de rosas. A Virgem Maria revelou a muitas pessoas que cada vez que reza uma Ave Maria, lhe é entregue uma rosa espiritual. É entregue uma rosa espiritual a ela. E por cada rosário completo, lhe é entregue uma coroa de rosas. A rosa é a rainha das flores, rosa das rosas, como é a rainha das rainhas. Sendo assim, o rosário a rosa de todas as rosas e, portanto, a mais importante. É a mais importante. Eu me lembro, me recordo, uma vez que estava orando, rezando no meu quarto, e ali terminando o Santo Rosário, eu senti intimamente um impulso e
uma mensagem da Virgem Maria, a qual, quando eu terminei aquele Santo Rosário, ela me disse no meu coração que ela queria que eu multiplicasse o meu rosário. E ali conversando, no meu íntimo, sozinho no meu quarto, ali eu conversava com a Virgem Maria, conversava com o Senhor e dizia, mas multiplicar o rosário? O rosário são 4 terços. Eu não tenho tempo para rezar. Como que eu vou rezar 8 terços por dia? E assim, irmãos, aquela conversa terminou ali. E ali passou 2 dias. E nesses 2 dias, eu rezei o rosário em seguidas. No dia depois, eu rezei o rosário e no outro dia também. E quando eu fui à Santa Missa, terminando a Santa Missa, um senhor de idade com a bengala na mão me parou no término da missa, dentro da igreja, colocou a mão sobre o meu peito e disse para mim, eu já vi Jesus na Eucaristia. Ele brilhava para mim. Aquele senhorzinho falando aquilo para mim, eu falei assim, nossa, que bênção. E ele começou a falar testemunhos, grandes testemunhos. Eu já vi pessoas levantadas da cadeira de rodas. Eu já levei pessoas para o padre que o demônio jogava na parede. Eu já vi pessoas sendo curadas. E aquele homem foi contando vários testemunhos. E ali, naquele momento, era mais ou menos 12:30. A missa começava 12:00. Eu tive uma pregação 2 horas da tarde. E ali eu falei para ele assim, então interceda por mim que eu vou daqui a pouco fazer uma pregação. E naquele momento, falando isso para ele, ele olhou para mim e me disse assim, eu rezo por você todos os dias. Eu rezo para a humanidade. Eu rezo 2 rosários por dia. E ali ele colocou a mão no meu peito e me disse assim, tem pessoas que Nossa Senhora escolhe. Tem pessoas que Nossa Senhora escolhe. Eu quero dizer para você, irmão e irmã, consagrado da Virgem Maria, principalmente para os consagrados a ela, o mínimo que você tem que rezar é o Santo Rosário, é o mínimo que você possa dar a ela. Isto é o mínimo. A escravidão não é uma corrente no pulso, não. A escravidão é um chamado de oração. A escravidão é um chamado de oração, de penitência, de mortificação pela salvação dos pecadores. O sandalabassura, ele canta lavandá. O Santo Rosário é considerado a oração perfeita, porque junto com ele está a majestosa história de nossa salvação. Com o rosário meditamos os mistérios de gozo, de luz, de dor e de glória de Jesus e Maria. Muitos papas recomendaram o rosário. São Pio X, Bento XV, Pio XI, o Pio XII, João XXIII, Paulo VI e João Paulo II, que disse, o rosário lentamente recitado e meditado em família, ou em comunidade, ou pessoalmente, vos fará penetrar pouco a pouco nos sentimentos de Jesus Cristo e de sua mãe, invocando todos os acontecimentos que são a chave de nossa salvação. Aleluia! Irmãos, aleluia! Glória a Deus! Se nós entendêssemos isso, o que é a meditação, a oração, e meditarmos fielmente a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, encontraremos o caminho. Sabe qual é o caminho? O caminho que é a verdade e a vida, que é Ele mesmo, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Teríamos mais paixão por Ele, teríamos mais amor por Ele. Nós o buscaríamos mais na Santa Missa, o buscaria mais dentro dos nossos quartos. Jesus tem saudades de ti, Jesus tem saudade da intimidade contigo. Volte a rezar o rosário, volte a rezar o Santo Terço fielmente, com devoção.
Ô Sandalabassuri canta labã. Eu me lembro um dia que eu estava na empresa onde eu trabalhava, e ali sempre eu levava a minha Bíblia, o meu catecismo, a minha cruz e uma imagem da Virgem Maria e colocava sobre a minha mesa. E ali, primeira coisa que eu chegava no meu trabalho, eu passava um pano na mesa, tirava a minha Bíblia da bolsa, tirava o meu catecismo da bolsa, a minha cruz e a imagem de Nossa Senhora, a qual eu ando com ela, a qual quando eu vou pregar, eu prego com ela. E ali onde eu vou, eu levo esta imagem para o meu trabalho. Hoje que eu estou trabalhando, nesse novo trabalho que eu estou, eu chego lá, coloco a imagem aonde eu trabalho. E naquele dia, foi um dia, já no final do dia, terminando já o meu expediente, sentado à minha mesa, algumas pessoas em outras mesas, chegou um rapaz de outro setor. E ali ele me disse assim: o que essa adoração, essa imagem tocou sobre a cruz, derrubando a minha cruz sobre a mesa. Irmãos, a minha vontade era levantar e partir para cima dele. De tão nervoso que veio, que eu fiquei naquele momento, eu fiquei vermelho, eu fiquei com raiva naquele momento. Mas eu olhei para ele, irmãos, mas antes de qualquer atitude que eu tivesse com ele, de briga, de palavrão, qualquer outra coisa, eu pedi o Espírito Santo. Naquele momento, eu olhando para ele, não falando uma palavra, mas do meu coração eu pedi para Deus: Senhor, envia teu Espírito Santo sobre mim. E ali eu falei para ele: irmãos, Jesus, vocês falam que a gente adora imagem, que vocês, sabe, tantas outras coisas que você julga a igreja. Eu não saio daqui, irmãos, para te julgar, para falar da tua religião, não. Segue o que você quiser. Mas eu quero te dizer uma coisa sobre essa Virgem Maria que você fala que a gente adora, que está aqui diante desta imagem, a qual eu me recordo como recordo uma foto qualquer, uma foto da minha mãe, do meu pai. Ela é a mãe de Jesus. E se ela é mãe de Jesus, ela é minha mãe, porque Ele me deu como mãe. Em Lucas capítulo 1, versículo 26, o anjo Gabriel anunciou a ela que ela seria a mãe do Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 39, meu irmão, Maria vai visitar a sua prima, mesmo recebendo Deus dentro dela, com Deus dentro dela, vai servir a sua prima Isabel, ela que estava grávida de 6 meses já, vai servir a sua prima. Lucas capítulo 2, meu irmão, Jesus nasceu para nós, nasceu para a humanidade. Jesus se fez carne e habitou no meio de nós através da Virgem Maria. Jesus, aos 12 anos, no capítulo 2, versículo 22, Maria leva o menino ao templo e é purificada. Em Lucas capítulo 2, versículo 41, Jesus, ele é encontrado entre os doutores da lei porque ele é perdido de sua mãe, de seu pai. E ali com 12 anos de idade, ele ali estava ensinando com autoridade os fariseus daquela época. Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. Lucas capítulo 3, versículo 21, irmão. Jesus é batizado no Rio Jordão. São João, no capítulo 2. Jesus, nas bordas de Canaã, quando a pedido de sua mãe, transformou a água em vinho. Ele transforma a água em vinho. Ele transforma a tristeza daquele casal, daquela família, em alegria, em felicidade. Em Marcos vai dizer assim que Jesus, aos 30 anos de idade, ele começa anunciando o reino de Deus, nos convidando à conversão. Jesus é transfigurado no Monte Tabor. Jesus transfigurou para Pedro, Tiago e João.
Ali diante daquela imagem apareceu Moisés e Elias. Pedro disse: como é bom estar aqui. Montamos 3 tendas para ti, vou mostrar 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Irmão, Jesus ele instituiu a Eucaristia com os seus discípulos na Santa Ceia. Ele institui a Eucaristia, nos dá o teu corpo, o teu sangue. É o seu memorial, é a paixão de nosso Senhor. Jesus, irmãos, ele suou sangue no Horto das Oliveiras. Jesus, irmão, ele foi flagelado sobre Pôncio Pilatos, colocaram um espinho sobre a sua cabeça, Jesus carregou a cruz, Jesus foi crucificado, mas não permaneceu morto, ele ressuscitou o 3º dia, ressuscitou, ascendeu-se ao céu para que descesse o Espírito Santo sobre nós. Maria, por um dogma de fé, foi assunta ao céu e coroada como rainha do céu. Isso é doutrina da minha igreja, isso é dogma, e você não tem que acreditar nada nisso. Mas você pode fazer 2 coisas para você entrar no reino de Deus, a qual Jesus nos deixou: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faça essas 2 coisas que você entrará no reino de Deus. E ame os que estão mais perto de você. Ame a sua casa, ame os seus filhos, ame a sua esposa. Irmãos, quando eu falei aquilo para aquele homem, quem ficou vermelho depois foi ele. Ali a vontade dele, não sei se era me enforcar naquele momento, mas ele ficou sem palavras e saiu no mesmo momento e bateu a porta. Uma pessoa que viu tudo, estava do meu lado, falou assim para mim naquele momento: agora você tocou na ferida dele. Eu falei assim: não, por quê? Você não está sabendo? Ele deixou a mulher e os filhos para morar com uma mulher aqui da empresa, de outro setor aí. Irmãos, o que eu quero dizer? Quando meditamos o Santo Rosário, fielmente, com devoção, e a graça que podemos alcançar com o Santo Rosário, o Santo Rosário eleva-nos a graça que podemos alcançar. Eleva-nos ao perfeito conhecimento de Jesus. Ele purifica nossas almas do pecado. Ele permite que a gente vença os nossos inimigos. Ele permite as práticas da virtude. Ele nos abraça, nos dá um amor, Jesus Cristo. E Ele habilita-nos a pagar nossas dívidas para com Deus e os homens. E por fim, obtém-nos de Deus todas as espécies de graça. Todas as espécies de graças. Todas as espécies de graças. Qual é a graça, meu irmão e minha irmã, que você tem pedido a Deus? Qual é a graça que você tem pedido a Deus? Mateus 7,7 vai dizer assim: pede e recebereis, bata e vos será aberto, busque e encontrareis. Eu quero que você encontre o verdadeiro sentido para a sua vida. E o verdadeiro sentido para a sua vida é a vida de Jesus Cristo. Ali você encontrará tudo que você busca, porque Jesus é tudo. Eu quero terminar essa meditação, essa pregação, consagrando a sua vida. Você que nos ouve, que vai nos ouvir, através deste áudio, desse vídeo, que essa pregação possa mesmo atingir o profundo do seu ser, da sua alma, para que você possa ser sentinela lá na sua casa. Por isso eu te peço, ó Virgem Santíssima, Virgem Imaculada, Rainha de estrelas coroada, cujas mãos de Deus estais de ouro ornada. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria,
que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorando a vossa assistência, reclamando o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, repita seu nome com você, Cleito Conceição, pois de igual confiança a vós, ó Virgem entre todas singular, como em minha mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso de meus pecados me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe de Deus humanato, mas dignai-vos de ouvir, propícia e de me alcançar o que vos rogo. Assim seja. Amém. E que vos rogo, Mãe, de todo o meu coração, com todas as minhas forças, ó Mãe. Eu rezo, Mãe, pela minha conversão, pela conversão dos pecadores, ao qual eu estou primeiro, pelas almas do purgatório, Mãe, as mais esquecidas, e por toda a humanidade. Eu rezo, Mãe, por toda a humanidade, em nome de Jesus. Senhor, dai-nos a vossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Quero convidar você, clique no nosso link na página Parresia Intrépida, toque o sininho, para que essa pregação possa chegar aos muitos corações. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um beijo da Virgem Maria no seu coração.